Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos 47 minutos e 12 segundos que me restam, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção. Um pouco para concluir acerca daquilo que foi este debate na generalidade do Orçamento Regional para 2018. E, de facto, aquilo a que nós assistimos durante o dia de hoje foi a confirmação dos meus receios e medos que apresentei na minha questão inicial. A argumentação aduzida foi aquela que tem sido trazida nos últimos 40 anos, as críticas ao botão, as críticas à opção, as críticas à estratégia, as críticas à falta de estratégia, as críticas à credibilidade, as críticas à falta de credibilidade. E, portanto, quem ouviu o debate do Orçamento de 1978, se voltasse à Madeira em 2017 para ouvir o Orçamento, o debate do Orçamento para 2018, ou seja, exatamente 40 anos depois, não encontraria grande diferença na argumentação produzida pela oposição. Verdade seja dita que a terminologia usada é mais rica, embora a semântica seja mais pobre, os termos e o conteúdo técnico é mais rico, mas a prosa e a retórica perdeu alguma qualidade, mas no essencial a argumentação produzida foi a mesma. E, portanto, eu digo isto também como autocrítica, porque não tive a felicidade de estar presente no debate em 1978 e, portanto, também é uma crítica que faço a mim próprio. E vejamos o que aconteceu neste debate. É possível concluir, por exemplo, que a oposição está contra a proteção das pessoas, por exemplo, no Seixal. Está contra a proteção das pessoas, por exemplo, no Jardim do Mar. Está contra, por exemplo, a proteção das pessoas em São Jorge. Está contra, por exemplo, as pretensões da população na Fajã da Ovelha e na Ponta do Parque. Está contra, por exemplo, a construção dos centros de saúde da Calheta, a melhoria do centro de saúde do Bom Jesus, a melhoria do centro de saúde do Porto Santo. Porque está contra. Está contra, porque entende que obra social é pegar num balde de dinheiro e derramar em cima das pessoas. Não, é isso. É isso. Obra social é fazer aquilo que é feito no paraíso da terra, que é a nossa região congênere, que qualquer pessoa que reclame dá-se dinheiro. Não se dá cana de pesca, não se ensina a pescar, dá-se logo o peixe. E é assim que a política dos Açores é, de facto, o paraíso da terra. É uma posição que está contra, por exemplo, a construção da Escola da Ribeira Brava e a melhoria e reconstrução da Escola do Porto Santo. Investir em educação, a menos que se queira ter a educação que existe nos países, em alguns países em África, em que as salas de aula são debaixo do embondeiro, ou debaixo de um sol escaldante. Não, para isso é que acham que é o investimento na educação. Eu diria que o investimento na educação, só falta 42 minutos. O investimento na educação é também um investimento nas infraestruturas. Porque se não existirem boas infraestruturas, não há boa educação. É uma posição, por exemplo, que está contra a recuperação dos bairros sociais. Falam tanto na desgraça da habitação social. Mas, ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado vai recuperar os bairros sociais com o quê?
Vai recuperar os bairros sociais com quê? Com palavras? Com palavrinhas mansas? Com abraços? Com afetos? É só com afetos que vai recuperar as condições da habitação social? Muito bem, então tragam cá e já temos os bairros todos recuperados. É uma oposição que tanto diz mal do Hospital dos Marmoleiros, mas que é contra, porque a recuperação do Hospital dos Marmoleiros, que eu saiba, não vai ser feita com afetos. Vai ser feita com betão, com alumínio, com tinta, que esses palavrões, essa desgraça que vai cair em cima da nossa terra. E quais são as alternativas que esta oposição propõe? Propõe, por exemplo, aliás, uma das poucas propostas que eu retive da oposição foi, por exemplo, que a região deveria entrar no capital de uma companhia aérea falida e insolvente. Isso é que parece-me um investimento estrutural. Investir numa companhia aérea falida e insolvente. Mas companhia aérea é essa, que é daquele paraíso na Terra, que é os Açores. Por que será esse pedido? Será que houve um pedido de ajuda vindo do meio do Atlântico para segurar e salvar essa empresa? É a única proposta que eu retive. Aliás, há outra proposta que eu retive, que é usar, por exemplo, o Fundo de Coesão todo para construir o hospital. É que quem fez essa proposta, por exemplo, já perdeu toda aquela dinâmica, todo aquele garbo de exigir ao Governo da República que pagasse a sua parte. Isso agora já são contras do Rosário. O que interessa agora é pôr a andar, independentemente de haver ou não um compromisso firme por parte do Estado. Eu concordo com essa posição. Porque aquilo que eu tenho achado mais degradante é esta mendigagem que nós temos de estar a fazer perante um Estado como o Estado português. O Estado português que se compromete, de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, compromete-se a financiar um projeto de interesse comum, depois esconde-se numa série de rodeios, esconde-se numa série de artimanhas e de malabarismos para não pagar nada, para não concretizar esse mesmo compromisso. E nós somos obrigados constantemente a fazer esta pressão alta para tentar alguma coisa. É uma pouca vergonha. E é uma degradação que eu não aceito enquanto madeirense. Eu preferia não ter que pedir nada àqueles senhores. Eu preferia ter a capacidade, mas aqueles também não deixam que nós tenhamos essa capacidade. Porquê? Porque usam de um documento que parece uma Bíblia, um documento de 75, que dizem e chamam de Constituição. Dizem também, deitam mão a uma série de leis, nomeadamente a Lei de Finanças Regionais, que só existe para nos constranger, só existe para nos limitar, só existe para nos controlar. Nós já afirmamos vezes sem conta. Não queremos nem mais um tostão. Mas também não queremos que subsistam leis que nos limitem da maneira que elas estão a limitar neste momento. Uma crítica que também é muito feita e que tem sido trazida aqui pelos diferentes partidos, tem a ver com a questão das PPPs regionais. E que foram mal negociadas, e que é uma bandidagem, e que é uma ladroagem. Mas, e depois trazem à colação os exemplos nacionais. Então, deixem-me que eu vos dê uma imagem de um dos exemplos nacionais que, para mim, parece-me uma opção estratégica, uma medida de um alcance, de uma qualidade, de um desassombro, que é, por exemplo, uma autoestrada existente no Alentejo, que custa anualmente 1 milhão de euros por quilómetro. Uma autoestrada no Alentejo que custa ao Estado português 1 milhão de euros por quilómetro anualmente. E essa autoestrada
tem uma viatura que passa a cada 2 horas. Isto são dados estatísticos. Isto, sim, é de facto um exemplo de como se investe bem. E é esse exemplo que nos dizem para seguir. É esse exemplo que nos dizem para seguir. Sr. Deputado, se está muito cansado com a minha conversa, eu não exigi presença de ninguém. Não entra em diálogo com os senhores deputados. Eu não estou a entrar em diálogo, mas estou apenas a constatar um facto. Os à parte da mesa vai julgá-los atempadamente. Não foi um à parte, foi um desabafo. E, portanto, em relação às PPPs, este é o exemplo que nos traz e que nós devemos seguir. Depois, outra das críticas que é feita tem a ver com o facto de reclamarem uma maior descida dos impostos. Mas não vi aqui, por parte... Não, o Partido Comunista é uma exceção. O Partido Comunista quer o lançamento da ecotaxa, quer o lançamento da derrama, da subderrama, da biderrama, quer o lançamento da taxa da proteção civil e por aí fora. Da taxa para as grandes fortunas, para a taxa do setor energético, dos quais nós temos centenas de empresas produtoras de energia aqui na Madeira, e quer por diante. Mas, de facto, justiça seja feita. O PC não quer a diminuição dos impostos. O PC quer até que os impostos aumentem. E, portanto, temos os outros países, os outros partidos, que querem e ambicionam uma descida maior em relação aos impostos, mas não apresentaram uma única medida de compensação da perda de receita. Uma única medida. E, aliás, existem partidos aqui que, nos sítios onde são poder, as suas grandes medidas fiscais são constituídas por lançamento de taxas turísticas, lançamento de taxas de proteção civil, lançamentos da derrama e, portanto, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. É a indicação que nos dão. Depois, há quem também fale dos famigerados custos de contexto. Aliás, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues é muito cioso dos custos de contexto. Bom, muito bem. E nesse aspecto falam do excessivo custo de transporte das mercadorias, transporte marítimo. Mas é o exemplo que é dado. Mas o que é interessante é que sempre que trazem este assunto para debate, lançam a sua munição contra o alvo errado. Falam sempre das taxas da APRAM. Falam sempre das taxas portuárias. Falam sempre daquilo que depende do governo regional. Mas esquecem-se de dizer que na formação do preço final do custo de transporte, mais de 80% dessa constituição são os fretes. Mas esquecem-se de dizer, por exemplo, que no caso deste mercado, e da mesma maneira que no mercado, no transporte aéreo, estamos a falar de linhas liberalizadas. E eu não vi essa coragem, essa dinâmica, essa energia a perguntar diretamente aos operadores porque é que praticam os preços que praticam. Seus deputados, não perguntem ao Governo. Perguntem. Não, mas tem que perguntar aos operadores. A Autoridade da Concorrência, pelo amor de Deus, não falo de mortos-vivos. Não falo de mortos-vivos, Sr. Deputado. Não falo de mortos-vivos. Porque nós tivemos aqui, embora seja uma pessoa, o meu problema não é com as pessoa muito simpática, mas no caso dos transportes aéreos, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional para a Aviação Civil, o Sr. Presidente, mas não está em causa a pessoa, está em causa a instituição. Está em causa a instituição. Aquilo que nos afirmou na Comissão é que era totalmente impossível para o regulador intervir, sequer tentar saber o que se passava com as tarifas. Porque ele diz, bom, isso é um problema dos algoritmos das empresas. Foi isto que nos foi dito. E quer dizer, quando o regulador não tem capacidade de fazer qualquer tipo de intervenção nas Sr. Deputado, eu ainda tenho 32 minutos para falar sobre a Revolução Vermelha, que fez anos há pouco tempo. Não me leve para aí, Sr. Deputado. Não me leve para aí. E é, portanto,
em relação às críticas que foram aqui feitas, nomeadamente em relação a estes aspectos, seria bom que a oposição reorientasse os seus ponteiros, apontasse as suas antenas para algo mais inovador, que não repetissem a argumentação cansada, a argumentação bolorenta, a argumentação pesada, a argumentação gasta, que têm usado ao longo destes 40 anos. Os senhores deputados, não vou responder, não vou entrar em diálogo, vou apenas falar para o ar. Senhor deputado que me está a bombardear. Não, azucrinar, não. Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga que não tem essa capacidade. Senhor Deputado, eu tenho 31 minutos e, portanto, dentro desses 31 minutos eu tenho a possibilidade de falar. E, Senhor Deputado, em relação a essa matéria, não houve qualquer recuo. Não houve qualquer recuo, porque repara uma coisa. Existem compromissos que foram assumidos. Esses compromissos, ao contrário do que querem fazer crer, têm vindo a ser paulatinamente cumpridos. E não foram cumpridos em maior e melhor extensão pelas razões que o Sr. Deputado bem conhece. E não terá sido resultados menos positivos nas autárquicas que vão determinar o compromisso que foi assumido por este Governo em relação aos cidadãos e cidadãs da Madeira. Eu, para terminar a minha curta intervenção, o meu livro verde, inspirado no grande líder Líbio, fui afastado. Líbio. Ele tinha um livro verde. Era Líbio, Sr. Deputado. Era Líbio. É por isso que eu terminava dizendo, senhoras e senhores deputados, é tempo de, em vez de dizerem que este é o regresso ao passado, que este orçamento é o recuo, seria tempo dos senhores darem um golpe de asa e, de facto, inovarem na vossa argumentação. Seria bom para a Madeira. Seria bom para todos nós, maior, melhor, mais eficaz e eficiente criatividade por parte da oposição. Os madeirenses querem uma melhor oposição. O PSD quer uma melhor oposição. Nós queremos que a oposição seja melhor para que nós ainda possamos ser melhores. A nossa curva ascendente, a nossa evolução também depende de uma boa oposição. É por isso que eu pedia, nestes 4 dias que restam de debate orçamental, que deem esse golpe de asa, venham ao debate, mas ao debate construtivo, ao debate com ideias, ao debate com propostas, e não se mantenham nessa mudorra de anos, nessa mudorra de décadas, que a lugar nenhum leva e que vos tem trazido tantas e amargas derrotas. Muito obrigado.